Será que só palestrantes famosos vendem palestras? Meu Deus, esse pra mim é um dos maiores mitos do mercado de palestras. Meu nome é Lucas Lopes, eu tenho uma agência de palestrantes chamada Motivação Palestras. Aliás, modéstia à parte, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. Empresas do Brasil e do mundo, gigantescas, marcas que você com certeza deve conhecer como Samsung, Apple, Disney. Já trabalhei na Disney, é um prazer poder atender eles. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e diversas outras marcas do Brasil e do mundo procuram por nós para contratar palestrantes. E eu já contratei palestrantes do Brasil e do mundo também. Eu faço isso nos últimos 10 anos. Então eu sei exatamente aquilo que interessa ao contratante de palestras. E uma coisa eu posso dizer, não são só os palestrantes famosos que vendem palestras. Eu sei que é algo que parece ser. E eu gosto muito de dizer que não adianta você ser, você precisa parecer ser. E eu acredito que essa frase define a sorte de palestrantes que não são famosos no mercado de palestras. Sabe por quê? Porque às vezes você não é famoso, mas se você parecer ser bom como um famoso, você vai ganhar tanta oportunidade de palestra como ele. Talvez tenha ficado um pouco confuso. Deixa eu explicar um pouco para você. No mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. O contratante, ele quer contratar um palestrante. As pessoas que entram em contato comigo, as empresas que me procuram todos os dias, elas querem contratar um palestrante. Veja bem, não sou eu que busco elas. Elas que vêm até mim procurando por apoio para contratar um palestrante. Elas vão contratar. Às vezes elas não vão contratar comigo, às vezes vão contratar com outra agência, às vezes vão contratar diretamente com o palestrante, mas elas vão contratar um palestrante. E o que elas buscam? Elas não buscam necessariamente um palestrante famoso. Elas buscam um palestrante capaz de resolver o problema delas. Aqui entra o primeiro ponto. O mercado exige que você seja alguém capaz de resolver um problema que ele tem. Essa é uma primeira exigência. Ser famoso é uma exigência? Definitivamente não. Ser famoso é algo que traz uma cereja no bolo, não uma exigência. A exigência é que você resolva um problema. E como eu disse antes, não adianta ser bom, você precisa parecer bom. Então, se a sua palestra for esplêndida e talvez até melhor que a de um palestrante famoso, você nunca vai vender se você não parecer ser um bom palestrante, se você não transmitir uma percepção de valor, se o cliente não conseguir olhar para você e pensar, esse cara vale 10 mil reais, essa mulher parece ter uma boa palestra. E como você transmite isso? Você não vai transmitir isso simplesmente por uma foto. A foto é extremamente importante, é um dos elementos mais importantes, mas é um elemento e um conjunto de situações que faz você parecer bom, que faz você, comparado a um famoso, até não ser conhecido, mas parecer ser tão bom quanto ele. Essa que é a mágica palestrante. Eu tô falando isso porque eu vendo palestrantes. Eu vejo os meus clientes se convencendo por palestrantes que não são conhecidos, mas que cumprem esses requisitos. Então uma coisa que eu diria é, acredita em mim. E tem alguns alunos nossos que eu poderia citar como exemplo aqui que se encaixam exatamente nesse quesito. Por exemplo, eu tenho a Simone Moreira. Ela é uma palestrante, se eu não me engano, do Espírito Santo, do interiorzinho do Espírito Santo. Sabe aquele palestrante que fala assim, na minha cidade não contratam palestrantes, então não vou dar certo nesse mercado. A Simone é do interiorzinho do Espírito Santo, uma cidade simples, e mesmo assim é contratada para palestras. Recentemente, se eu não me engano, no mês passado, ela fez uma palestra online para uma empresa que tinha dezenas de pessoas assistindo ela. O mais interessante aqui não é o fato dela ter realizado a palestra. Isso é normal. Eu gosto de dizer que palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Então, se você desperta interesse, consequentemente, você vai fazer palestra. É normal. Eu diria que o mais interessante no caso da Simone é como ela se tornou interessante. Porque uma coisa que eu percebo nos palestrantes é que não é óbvio para eles que eles precisam parecer bons. E, como é o caso da maioria dos palestrantes, quando a Simone chegou até nós, ela tinha uma história forte, ela é uma mulher poderosa, ela tem uma boa entrega, mas ela não parecia ser boa. E nós ajudamos ela com vídeo de apresentação, criação de mini bio, fotos profissionais e nomes e sinopses de palestras que tinham ali o tempero para interessar o cliente e, consequentemente, a palestra foi contratada. E eu poderia citar aqui diversos outros casos, como, por exemplo, o da Ana Paula de Oliveira, como, por exemplo, o do Alexandre Caê, como, por exemplo, do Tony Ventura de Minas Gerais, palestrantes do Brasil inteiro, como a Dorinha Ribeiro,
Ribeiro, que é lá do Ceará. Tem palestrante de ponta a ponta. Por isso que eu gosto de compartilhar aqui com vocês o seguinte ponto. Não é necessário ser famoso, é necessário ser interessante. E o ser interessante é algo que você constrói. A fama vem com o tempo, mas a construção da sua percepção de valor, do quanto eu te acho interessante quando olho para você pela primeira vez, é sua responsabilidade. É você que tem que fazer, é você que tem que construir. E eu, modéstia à parte, como vendedor de palestra, sei muito bem aquilo que interessa e aquilo que não interessa e acaba te repelindo dos contratantes de palestras. É isso que eu compartilho com os meus alunos e é isso, um pedaço disso que eu tento compartilhar com você aqui nos nossos vídeos. Então, definitivamente não é necessário ser um palestrante famoso para vender palestras. É necessário ser um palestrante capaz de gerar uma transformação. Lucas, quais são as transformações que o mercado de palestras exige? Isso é assunto para outro vídeo. Fica com a gente que eu vou gravar mais falando sobre isso.